Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, mais um bolsonarista foge do Brasil com medo de ir para a prisão. Agora, esta deputada que fugiu, todo mundo sabia que ela ia fugir. Agora, só o Supremo Tribunal Federal que não sabia. Exatamente isso. Agora, e ela inclusive avisou que ia fugir. Porque ela deu declarações dizendo que ela não iria suportar ir para a prisão. Se ela não vai suportar ir para a prisão, é porque ela quer dar no pé. Mas o Supremo Tribunal Federal, como é bonzinho, ele deixou para lá e a Carla Zambelli deu no pé. Foi embora. E agora estão dizendo que ela está nos Estados Unidos, lá junto com o Bananinha, o tal de Eduardo Bolsonaro, que também fugiu para os Estados Unidos, e agora estão os dois juntos lá, para inflamar mais o governo dos Estados Unidos contra as nossas instituições. Quer dizer, ela ainda vai ficar fazendo pouco do Supremo Tribunal Federal e querendo sacanear as nossas instituições. Agora, todo mundo sabia que a Carla Zambelli ia dar no pé. Agora, o Supremo Tribunal Federal ficou quietinho. Inclusive, já tinham dado ok para ela fugir. Inclusive, no Supremo Tribunal Federal estava em julgamento um processo dela. E um amiguinho dela que é ministro, eu nem vou falar o nome dele. É um evangélico que foi colocado pelo Bolsonaro para defender os bolsonaristas. Aí sabe o que ele fez? Estavam julgando o processo da Zambelli. Uma boa parte já tinha condenado. Aí ele falou, vou pedir vistas, assim ela fica atenta e pode puxar o carro. Foi justamente o que ela fez. Agora, a gente fica pensando, o companheiro dela de crime, que era aquele hacker, o Walter Delgatti, ele está na prisão. Mas aí o que acontece? Ele não é rico, ele não tem grana, ele não é deputado. E tem outra. Ele foi lá para o lado da Carla Zambelli porque estava numa situação ruim, não estava conseguindo sobreviver em termos de dinheiro e ela ofereceu grana para ele. Agora, a Procuradoria-Geral da República não fez absolutamente. Inclusive, agora estão dizendo de pedir a prisão preventiva da Zambelli. Aí eles dizem assim, sabe o que eles dizem? Inclusive a Procuradoria-Geral falou isso. Que o problema é que eles diziam que não tinha problema de decretar a prisão preventiva dela. Agora, ela tem cidadania italiana. Agora, o Supremo Tribunal Federal
Inclusive, ele aguarda uma possível petição da Procuradoria-Geral pela prisão preventiva da Zambelli. Agora, o problema é que não haveria meios de concretizar essa detenção, já que o parlamento poderia estar em um país que dificultaria a extradição da Carla Zambelli como a Itália. Agora, se ela tiver cidadania italiana, eles não vão extraditar, eles não podem extraditar um cidadão italiano. Agora eles ficam falando que existe uma série de coisas, inclusive a possibilidade de incluir, via Ministério da Justiça, o nome da deputada federal na lista da vermelha da Interpol. Agora eles falam assim, que esses dois cenários só acontecerão se ficar comprovado que a Carla Zambelli usou a viagem com o objetivo de fugir. Porra, tá na cara, meu. Ela tá condenada a 10 anos. Ela não podia nem sair do país. A Polícia Federal deveria ter impedido, porque ela já está condenada. Ela foi condenada, 10 anos de cadeia. Agora, em 2023, a Polícia Federal reteve o passaporte dela, inclusive no começo das investigações sobre o Conselho Nacional de Justiça. Agora, por ordem, o ministro Alexandre de Moraes, ele resolveu e devolveu o passaporte da Carla Zambelli. Sabe como é que é? São todos amigos. Ela era deputada e ele era ministro do Supremo. Estão lá pertinho um do outro. Agora, o advogado Daniel Bilaschi disse que soube da saída da cliente dele por meio da imprensa. E ele deixou a defesa dela nessa terça-feira. Quer dizer, ela está sem advogado, mas ela nem precisa de advogado mais. Ela nem precisa, já fugiu, deu no pé, agora quero ver pegar de novo. Agora, estão dizendo que ela vai pedir licença do mandato. Ela está com um processo para ser cassado o mandato dela. Está lá no Supremo Tribunal Federal com o juiz que pediu a vista do processo. Agora, ela vai formalizar, inclusive, o afastamento das atividades da Câmara de Deputados. Ela nunca fez nada na Câmara. Não tem nenhum projeto, fez absolutamente nada. Só recebeu salário e tentou dar um golpe de Estado apoiando o Bolsonaro. Quer dizer, fez 1001 manobra. Agora, ela tem, se ela entrar com esse pedido para ficar de licença, ela tem 120 dias. Mas ela não tem nenhum pingo de vontade de voltar para o país. Porque ela mesmo falou que, inclusive, ela só viria para o Brasil se o Brasil fosse uma ditadura, que era o Bolsonaro como ditador. É isso que ela quer.
Então ela não vai voltar mais, porque isso não vai acontecer. Quer dizer, espero eu, né? Já teve uma ditadura de quase 30 anos. Espero eu. Agora, o PT entrou, inclusive o Lindenberg Farias, diz que a deputada repete o modus operandi do Eduardo Bolsonaro. Isso todo mundo sabe. Agora, o PT protocolou nesta terça-feira uma representação criminal na Procuradoria-Geral da República pedindo a prisão preventiva da deputada Carla Zambelli, do PL. Notou que esse PL só tem bandido. Esse PL desde o presidente, porque o presidente, ele já é cadeieiro velho, já tirou cadeia. Agora, inclusive o PT está pedindo a inclusão do nome da Carla Zambelli na Interpol, na difusão vermelha da Interpol. Agora, a medida do PT, que é assinada pelo líder da bancada do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, ocorre após a deputada deixar o Brasil, quer dizer, fugir do Brasil, e depois ser condenada. 20 dias depois que ela foi condenada, ela deu no pé, porque ela mesmo dizia que ela não iria para a prisão. Agora, o Supremo Tribunal Federal, que condenou a Zambelli em 10 anos e 8 meses de prisão por invasão ao sistema, ela e o hacker lá, ao Conselho Nacional de Justiça, e segundo a ação do PT, a Carla Zambelli representa um risco concreto à aplicação da lei penal e à ordem pública e à integridade das instituições democráticas brasileiras. Agora, o documento sustenta que a bolsonarista deixou o país de forma deliberada e sem comunicação ao Supremo Tribunal Federal, alegando motivo de saúde, e que a sua defesa abandonou o caso. Agora, conforme a própria deputada disse, que está nos Estados Unidos, isso também ela disse que está, mas se ela está fechada num cômodo, quem é que sabe onde é? Que ainda essa semana ela vai viajar para a Itália e não volta mais para o Brasil, que ela diz que só volta quando o Brasil for uma democracia. Agora, esse documento do Lindenberg, do PT, também aponta que a Carla Zambelli arrecadou R$285 mil via doação por Pix, valor supostamente usado para financiar a sua permanência no exterior, sem qualquer prestação de conta a quem pode configurar. Quer dizer, o Lindenberg ainda diz que isso configura estelionato, lavagem de dinheiro e evasão de divisa. Agora, o PT pede o bloqueio desses valores e a abertura da investigação sobre a origem e finalidade dos recursos. E o Lindenberg Faria diz que ela repete o modus operandi do Eduardo Bolsonaro, buscando apoio de autoridades estrangeiras contra ministro do Supremo Tribunal Federal, num esforço internacionalizar ataques ao sistema judiciário brasileiro.
Agora, de acordo com a representação, trata-se de uma trama golpista, configurada em forma de ataques transnacionais contra a soberania nacional. Agora, o PT ainda requer que a Procuradoria-Geral da República faça um ofício ao Ministério das Relações Exteriores para revogar o passaporte diplomático da Zambelli e que a Câmara dos Deputados seja comunicada formalmente sobre o desdobramento do caso, inclusive quando a perda do mandato já determinado pela condenação no Supremo Tribunal Federal. Porque ela já está condenada mesmo, inclusive a perda do mandato. Ela já está condenada. Então ela não poderia ter viajado, pego o aviãozinho, indo para os Estados Unidos. E a Polícia Federal está fazendo o quê? Agora, é bem provável, inclusive, que ela tenha usado o passaporte dela de nacionalidade italiana, que ela deve ter. Ela deve ter nacionalidade, passaporte italiano. Então, sabe como é que é? Esse tipo de coisa vai ficar ruim agora, porque ela realmente não vai voltar para o Brasil e não vai para a cadeia. Porque esses bolsonaristas estão assim. Eles se organizaram para dar o golpe de Estado, para manter o Bolsonaro no poder como ditador. Só que o Bolsonaro pisou na bola e também fugiu do Brasil, na hora H de dar o bote. Aí não conseguiram. Quer dizer, e cometeram o crime, porque na Constituição, lá é bem clara, tentativa de golpe de Estado é crime. E eles cometeram crime. E a Zambelli cometeu outros, como o Bolsonaro, roubou joia e tal. Agora, eles queriam dar o golpe para implantar a ditadura no Brasil. Só que ditadura no Brasil nós já tivemos. E nós não queremos mais. Porque nós sabemos o que é uma ditadura militar. E só quem passou por ela e sentiu na carne sabe o que é uma ditadura militar. Então nós não queremos. E tem outra. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, vocês vão sentir saudades da Zambelli, porque me parece que ela sentiu saudades da antiga profissão e ela vai voltar para a Europa para continuar a profissão onde ela foi conhecida, na Europa. E que inclusive ela tinha até um vulgo de espanholinha. Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles estão querendo dar um golpe na nossa democracia, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.